O microfone, pelo menos, né? Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Os teens, já vai começar o culto de vocês lá atrás, podem ir para lá. E o restante da igreja pode se sentar. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Talvez, aparentemente, a mensagem de hoje não seja para você, a não ser que talvez você tenha vindo de um outro histórico de igrejas, e talvez essa mensagem também seja para você, daí nesse sentido. Aos novos, talvez que estejam nos visitando, fiquem tranquilos, porque as coisas que muitas vezes podem acontecer dentro da igreja, podem acontecer também nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos de amizade, pode acontecer em vários momentos onde tem pessoas, há grandes riscos de a gente ferir pessoas, né? Nós muitas vezes somos guiados por N coisas, nós temos uma natureza pecaminosa e em primeiro lugar, muitas vezes nós pensamos no eu, ao invés de pensar no outro. Apesar de a gente dizer que é cristão e dizer que a gente cumpre o mandamento de Jesus de amar o próximo, a gente geralmente pensa na gente primeiro, né? E aí, às vezes, a gente causa feridas uns dos outros. E acontece também dentro das igrejas. A gente, quando decidiu fazer essa série de mensagens, a gente passou por algumas dificuldades, né? A gente passa por algumas dificuldades. A semana foi uma semana cheia de desafios. A gente lançou perguntas na internet, nas mídias, e a gente recebeu bastante testemunho. E a gente não sabia quanto tem pessoas que já se feriram nos relacionamentos de igreja. Alguns testemunhos muito pesados, muito fortes. E a gente até ficou preocupado com alguns. A gente não colocou todos aqui ainda. A gente tem 5 semanas que a gente vai falar sobre isso. São vários assuntos. E talvez a gente coloque durante os outros domingos, a gente coloque alguns dos testemunhos de maneira anônima. A gente não sabe nem quem está mandando direito, né? Eu não sei nem quem mandou direito, mas alguns desses testemunhos, não sei nenhum deles, na verdade, né? E o pessoal da mídia também falou que não, a gente colocou lá, pastor, que para a gente não saber quem é que está mandando, então a gente não consegue saber quem é que está mandando. Então, para preservar também a sua vida, mas isso ajuda a gente muito, muito mesmo, para construir cada vez mais uma igreja mais acolhedora, uma igreja que verdadeiramente quer viver os princípios. Uma igreja que, assim como Jesus nos disse, nos ensinou, e assim como Ele mesmo fez, né, no seu ministério, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Né? E a gente tem que seguir o exemplo do nosso mestre, e não trazer condenação ou peso sobre a vida das pessoas, mas trazer vida, trazer experiências com Deus, trazer acolhimento, ajudar essas pessoas a crescerem em Cristo Jesus. Alguns esclarecimentos, né? E a gente vai talvez falar sobre esses esclarecimentos em todos os domingos. Isso não é uma série contra a igreja, né? Mesmo que a gente não tenha poder nenhum contra a igreja. Se o inferno não tem, imagina a gente, né? Então não é uma série contra a igreja, mas sim de correção e cura para nós, a igreja. Mesmo porque também existem igrejas e igrejas, né? Igrejas e seitas, é mais fácil dizer assim, né? E para a gente reconhecer uma igreja é aquela. A gente tem alguns detalhes básicos, mas uma igreja é aquela que é centrada em Cristo. A igreja é centrada em Cristo, a mensagem é centrada em Jesus, o evangelho é pregado. Isso verdadeiramente é uma igreja. Existem outros tipos de igrejas que não são, na verdade, igreja, apesar de se denominarem igreja. Não quer dizer que nesses lugares também não tenham pessoas convertidas. Existem pessoas convertidas, infelizmente, podem estar sendo enganadas naquele momento ou até estão sendo feridas naquele momento por causa desses episódios. É uma série contra os abusos religiosos causados pelas congregações conhecidas como cristãs. É uma série mais sobre isso mesmo, sobre os abusos religiosos, o quanto isso nos faz sofrer, o quanto isso causa feridas em nós. E hoje nós temos muitas denominações no Brasil e, por incrível que pareça, nós temos a segunda maior denominação do Brasil. Essa não é uma denominação, não existe uma organização, mas o segundo número maior de pessoas que não frequentam, nesse caso, algum lugar, mas que creem no Senhor Jesus, mas hoje estão nas suas casas, né? Eles chamam esse fenômeno de desigrejados. Eu não concordo com essa palavra desigrejados, mas são pessoas cristãs que não frequentam lugares nenhum. E a grande maioria dessas pessoas não frequentam lugar nenhum porque foram abusadas religiosamente. Alguns de seus motivos são legítimos, sim,
né? A causa não é legítima porque nosso mestre sempre nos ensinou a andar em comunhão e ter relacionamento com pessoas. Então, isso é um problema, mas é um problema no nosso Brasil inteiro. O objetivo é defender a verdadeira natureza da igreja e promover cura para que cresçamos como uma família em relacionamento crescente com Jesus. Eu gostaria de ler esse texto bem conhecido da gente e falar um pouquinho sobre ele. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, te pedimos que o Senhor nos auxilie, ministre sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos ilumine os nossos corações, nos dê entendimento de todas as coisas. E se possível, eu sei que é possível, em Teu nome, nós te pedimos que o Senhor cure aquelas feridas que ainda nos incomodam e que ainda nos atrapalham como cristãos, como Teus filhos, a nos envolver com outras pessoas no relacionamento cristão. Abençoa-nos, ó Deus. Traz cura, promove cura nessa noite, transformação sobre o nosso caráter, sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É um texto muito conhecido, às vezes bem mal interpretado, e a gente quer ajudar um pouquinho falando de algumas coisas desse texto, bem brevemente, né? Quem são os cansados e sobrecarregados do texto? Você não pode olhar simplesmente para o texto e interpretá-lo da forma que você quiser. A gente precisa olhar para o contexto inteiro do capítulo e o que Jesus está falando ali. E esses sobrecarregados, esses cansados e sobrecarregados, na verdade, são essas pessoas que de alguma forma são feridas pela religião, nesse caso, a religião judaica. Existiam muitas pessoas feridas e sobrecarregadas naquele lugar, pessoas que estavam afastadas da religião, não porque queriam, porque na verdade elas gostariam de estar junto na religião, gostariam de estar, vamos dizer assim, congregando, frequentando o templo de Jerusalém, frequentando as sinagogas, mas eram impedidas por algum motivo. Então a religião proibia certo tipo de pessoas de frequentar esses lugares. E essas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas disso porque era colocada sobre elas muitas leis, regras, muitos costumes para que elas pudessem mudar de vida para poder ser aceita pela religião. E às vezes a gente faz isso ainda hoje como cristãos, a gente faz com que pessoas mudem de vida para poder, assim, depois de mudar de vida, participar da igreja, quando a Bíblia nos ensina ao contrário, a gente é incapaz de mudar, se a gente não tiver Jesus. Mas assim, algumas igrejas têm esse costume de fazer com que a pessoa chegue perfeita para a igreja. Isso não vai acontecer. Aliás, nenhum de nós, mesmo caminhando na vida cristã, somos perfeitos. Nós temos muitas imperfeições. Então, Jesus está falando para essas pessoas, para aqueles que estão sendo, de alguma forma, impedidos de participar da religião. Eu falei ontem para os jovens, já falei isso para vocês aqui em alguma pregação. O Templo de Jerusalém tinha uma característica básica, era formada por 3 portas. Curiosamente, as 3 portas eram apelidadas como a primeira porta, o caminho, a segunda porta, a verdade, e a terceira porta, a vida. Era uma expressão carinhosa da religião. E você sabe quem é o caminho, a verdade e a vida. A última porta era a porta da presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava para entrar na presença de Deus e ter relacionamento com Deus e levar os pecados do povo. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, as 3 portas estão abertas para aqueles que estão em mim e podem entrar na minha presença, e podem ter a minha presença e ter relacionamento comigo. Esse é o convite que Jesus faz para todos nós, e talvez seja esse convite que ele esteja fazendo aqui nesse texto. Mas, além disso, existia um muro baixo, não sei qual era a altura do muro, não lembro agora de cabeça, não estudei sobre isso para me preparar. Da outra vez eu até acho que falei do tamanho do muro. Mas era um muro baixo, mas um muro que era impedido. Algumas pessoas eram impedidas de passar daquele muro. Elas não podiam entrar no culto, elas não podiam participar da igreja. Era a mesma coisa que nós colocássemos um muro aqui fora e dizer assim, esses tipos de pessoas, botar uma placa ali. Esse tipo de pessoa, esse tipo, não podem entrar aqui, porque elas não são santas, como se nós fôssemos, né? Nós podíamos botar um muro ali e dizer assim, essas pessoas não podem entrar dentro da igreja. E eles faziam isso. E talvez sejam essas pessoas que eram cansadas e sobrecarregadas, essas pessoas que estavam, de alguma forma, sofrendo esse peso porque elas gostariam de participar, mas elas não podiam participar.
E de alguma forma Jesus, quando trabalhava com essas pessoas, ele promovia algo que parece extraordinário, porque Jesus, ele parece, em algum momento da sua mensagem, ele ser totalmente antagônico ao templo, tanto que ele fala muito da destruição do templo, e depois ele diz assim, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele está falando de si próprio, quando ele morre e no 3º dia ressuscita, ele dizendo, eu sou o verdadeiro templo, é a partir de mim que vem a adoração verdadeira, e é isso que o Evangelho ensina para a gente. Mas em outros momentos ele diz assim, por exemplo, quando ele curava alguém, ele dizia, vai, apresenta-te ao sacerdote para que ele possa fazer com que você volte à comunhão. Apresentar ao sacerdote, o sacerdote precisava dar olhar para a pessoa como o médico olha para a gente e dizer assim, quando a gente está doente, a gente vai lá, toma um monte de remédio, e aí depois a gente toma esse remédio, a gente volta no médico, o médico diz assim, agora você está bom, você pode parar de tomar remédio e pode voltar a fazer o que você fazia antes. Né? Só controla os limites, né? Tem alguns limites, né? Controla alguns costumes, alguns hábitos aí para não voltar a ficar doente novamente. Mas o médico geralmente fala isso, ele dá uma... E o sacerdote tinha esse poder, na religião judaica tinha esse poder de dizer para a pessoa, agora você está legal, agora você pode passar do muro. Era mais ou menos assim. De alguma forma parece que Jesus é contra isso, e de outras vezes Jesus parece que ele faz com que isso aconteça, porque na cabeça de Jesus, ele gostava que as pessoas vivessem em comunhão, porque isso é bíblico. O Antigo Testamento fala muito sobre isso, sobre as congregações, sobre a ideia da congregação, a ideia do povo de Israel como uma única congregação, a comunhão como uma única... a comunhão deles, né? Comunhão de irmãos, e Jesus fala muito sobre irmãos, trata eles como irmãos, e quando trata um estrangeiro, ele geralmente fala de próximo, mas quando fala dos judeus, ele fala de irmãos, como se fosse uma comunhão de pessoas reunidas em torno de um Deus todo-poderoso. Então, é sobre essas pessoas que Jesus está falando. Mas tem outras palavras interessantes ali. A palavra jugo está citada no texto bíblico. O que ela significa? Lá em Gálatas, capítulo 5, tem uma ideia para a gente entender um pouquinho mais sobre o que significa esse jugo. 5, 1 a 3 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Existia nas igrejas da Galácia, algumas pessoas que estavam judaizantes, que estavam querendo fazer com que aqueles povos cristãos, já agora, já conhecendo Jesus, estavam no caminho de Jesus, seguindo Jesus, discípulos de Jesus, eles se circuncidassem. Estavam dizendo, se vocês não se circuncidar, vocês não fazem parte do povo. Se vocês não se circuncidar, vocês não podem ser salvos. É mais ou menos isso. E é uma ideia, é uma doutrina. Jugo significa, quando a gente fala jugo, e ali eu digo jugo dos rabinos, os rabinos existiam os mestres da lei, você vai conhecer essa palavra, mestres da lei. Nós podemos traduzir essa palavra para rabinos. E os rabinos tinham um costume de interpretar a lei de acordo com 2 escolas fortes que existiam na época, 2 escolas teológicas fortes, e eles geralmente interpretavam a lei de acordo com essas 2 escolas, mas eles colocavam algo pessoal nas suas doutrinas e ensinavam os seus discípulos de algo pessoal e alguns ensinamentos que eles tinham próprio deles. E esse tipo de ensinamento era conhecido como jugo, o jugo dos rabinos. Cada rabino tinha uma forma de viver, uma forma de ensinar a vida, uma forma de ensinar sobre a lei, uma forma de ensinar sobre Deus, e aquilo era conhecido como jugo. E é por isso que Jesus disse assim para eles, vocês estão cansados, sobrecarregados de todo esse tipo de jugo, todas essas formas de jugo que esses mestres da lei, esses professores ensinam para vocês. E venham a mim, porque o meu jugo é suave. É isso que Jesus está querendo dizer. Venham a mim, que eu tenho um outro ensino para trazer para a vida de vocês. E não um ensino de fora para dentro, como a religião nos ensina. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer isso, você tem que vestir tal roupa, você tem que usar o cabelo dessa forma, você tem que fazer tal... Assim você vai ser aceito, para você poder passar do muro. Não é sobre isso. O meu jugo é suave, o meu jugo é de dentro para fora. Eu vou colocar em vocês o meu espírito e ele vai fazer com que a sua vida seja transformada e você vai começar a caminhar comigo e vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E nesse momento você vai encontrar descanso para a sua alma. Então é sobre isso que Jesus está falando. E depois ele fala uma outra palavra, fardo. Você sabe o que é um fardo? Aquelas coisas que o pessoal carrega, né? E a gente antigamente aqui na nossa cidade,
Existiam muitos fardos para carregar, para levar para o porto, né? Os estivadores, antigamente, quem é das antigas já vai dizer que os estivadores levavam fardos pesados para poder levar aos navios. Hoje a gente tem os containers aí, os guindastes fazem tudo sozinhos, os caminhões e os guindastes fazem tudo sozinho. Mas antigamente não tinha os containers e tinha esses fardos, o pessoal carregava esses fardos pesados. É isso mesmo que Jesus está querendo dizer. É esse tipo de fardo que as pessoas estavam dizendo. Mas o que significa esses fardos no entendimento de Jesus? Mateus 23, 4 diz assim: eles atam fardos pesados. Está falando dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, dos saduceus e dessas pessoas. E está chamando essas pessoas de hipócritas. Aqui nesse texto de Mateus 23. Vocês leem em casa. Mas o versículo 4 diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É aquela velha ideia, né, do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faz o que eu ensino, mas não faz o que eu estou fazendo, né? Então, vale mais a minha palavra do que o meu testemunho. É mais ou menos essa ideia. E Jesus chama eles de hipócritas por causa disso. Porque eles ensinam regras, doutrinas pesadas para aqueles homens, para que eles pudessem, de alguma forma, serem lavados, purificados, ao ponto de poder entrar na comunhão, mas eles não faziam força nenhuma. Ou seja, eles diziam para os homens: vocês têm que fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas as pessoas olhavam para a vida daqueles líderes e eles diziam: mas você está fazendo tudo errado do jeito que você está ensinando. Porque a tua vida está toda destruída. Você ensina uma coisa, mas pratica outra. É mais ou menos isso. Então, é isso muitas vezes que causa religião. E é sobre isso que eu gostaria de iniciar essa série, falando um pouco sobre isso. A gente muitas vezes é ferido, a parte 1, né? A gente dividiu em 5 partes. Geralmente as pessoas se ferem dentro da igreja, ou na caminhada cristã, quando uma igreja ela se torna muito religiosa. Ela se torna mais uma organização do que um organismo vivo. E uma igreja ser religiosa, eu queria ponderar uma coisa com vocês. Uma igreja ser religiosa não significa uma igreja ser antiga, por exemplo, como a nossa, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma igreja ser religiosa não é porque ela não tem modernidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu sei que esse ensino existe por aí, né? E não tem nada a ver. Uma igreja ser religiosa é quando ela dá mais valor para a organização, ou seja, o CNPJ, o prédio, e as coisas que estão dentro da igreja, as coisas materiais dentro da igreja, do que dá para as pessoas. A igreja religiosa é quando ela coloca o valor em coisas que não são cristãs, um valor em coisas que não são de Deus, um valor em coisas que não merecem tanto valor assim, e esquece de dar valor para aquilo que Cristo dá valor. Uma igreja religiosa é uma igreja que ensina, por exemplo, que a seguir, por exemplo, o testemunho do seu líder. A viver debaixo do testemunho do seu líder. Não, querido, a gente foi ensinado, e a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus. Uma igreja religiosa pode ser uma igreja, por exemplo, que não tem Jesus como o centro de todas as coisas. A religião sempre vai nos ensinar que a gente tem que fazer coisas para agradar a Deus, ou para nos justificar diante de Deus, do Deus Santo. Nós, impuros, imperfeitos, temos que nos fazer bastante coisa ou deixar de fazer algumas coisas para agradar um Deus santo, perfeito, puro. Mas o Evangelho nos ensina algo diferente. Esse Deus santo, perfeito, agradável, esse santo puro, esse Deus puro, ele desceu, encarnou-se, fez homem e viveu entre nós. Ele veio buscar relacionamento com a gente. A religião faz de tudo para a gente, de alguma forma, agradar a Deus, para buscar um nível de relacionamento com Deus que é improvável, nunca vai acontecer. Mas o Deus da Bíblia nos ensina ao contrário. Ele desceu. Não foi nós que subimos com a nossa oração ou com as nossas coisas de fazer, os nossos sacrifícios para agradar a Ele. Mas foi Ele que veio, viveu entre nós e morreu por nós. Só por isso já dá para perceber que uma igreja ser diferente de uma religião, por exemplo. E a gente tem vivido muito isso dentro das igrejas, essa religiosidade tóxica, barata, essa religiosidade que machuca pessoas porque obriga pessoas a fazer coisas para de alguma forma agradar a Deus. Você não precisa vir no domingo para agradar a Deus. E se você vir ou não vir no domingo, não vai fazer diferença na sua fé. É isso mais ou menos que eu quero dizer. Mas tem pessoas que dizem assim, se você não vir no domingo, você está em pecado. Você já deve ter ouvido isso. Se você não dá o dízimo, como o Marconi falou aqui, você está em pecado. Mas a gente sempre ensinou aqui. E muitas pessoas já vieram falar isso com a gente pessoalmente. Porque
Tenho um pouco de vergonha de falar e com peso no coração. Eu já vi isso algumas vezes em 7 anos que eu estou aqui. Pastor, eu estou passando dificuldades, mas eu queria dar o dízimo. Eu sei que se eu der o dízimo, eu sei que a minha dificuldade vai acabar. Eu falei, quem ensinou isso? Onde é que tu aprendeu isso? Não, pastor, porque já ouvi bastante gente falar que quando eu não dou, o devorador vem e consome. Talvez é por causa disso que eu estou passando dificuldades. Ele falou, quem ensinou isso? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Aquele texto lá é muito mal interpretado, foi muito mal ensinado para você. Mas as pessoas pensam assim. E aí alguns líderes fazem isso por quê? Porque tem uma organização para sustentar, e aí precisam enganar vocês de alguma forma para fazer com que essa organização seja sustentada. E às vezes não é nem a organização, é a vida dele mesmo que quer enriquecer. Infelizmente, desculpa falar isso. Mas é verdade. E é assim que acontece. É quando a organização tem muito mais valor que a vida das pessoas. E eu sempre falo para as pessoas assim, não se preocupe, cuida da sua casa. Está precisando de ajuda? A gente pode ajudar você. A igreja que existe para isso, para ajudar pessoas. Está precisando de ajuda? Não se preocupe com oferta e contribuição. A gente experimentou coisas maravilhosas em 7 anos aqui. A gente iniciou, e você ficou sabendo semana passada, com grandes dificuldades. Quando eu iniciei o ministério aqui há 7 anos, passei por grandes dificuldades aqui financeiras. A igreja está passando por dificuldades financeiras, falta de recursos, e quando Deus começou a abençoar, e a gente nunca falou de obrigação de dar dízimo. Eu não sei nem quanto vocês contribuem, ninguém... Não sei de nada. Talvez a Carla saiba alguma coisa de alguém que dá Pix. Talvez ela saiba alguma coisa, né? Mas aí a Carla e o tesoureiro, o Sandro, é que devem saber alguma coisa. Mas eu nunca sei de nada. Porque eu não tenho preocupação com isso. E a gente passou por uma pandemia 6 meses. A gente ficou parado 6 meses aqui. A gente não sabia como fazer e como lidar com as coisas. A gente não sabia de nada. Tudo era problema. Mas a gente tinha uma igreja para sustentar. Vocês não sabem, o antigo governador do nosso estado, ele era frequentador de uma igreja batista. E alguns pastores dessa cidade me ligaram, dizendo, pastor, você pode conversar com o presidente da convenção batista para a gente ligar para o governador, para ele baixar um decreto lá, como a igreja como uma necessidade especial para as pessoas, para que a gente não deixe de se reunir? Fizeram isso comigo. Não vou citar nomes, né? Não é conveniente. Mas fizeram isso, ligaram para mim. Eu falei, não, a gente vai ficar fechado. E eu não vou ligar para ninguém. A gente ficou parado 6 meses. E a gente ficou pensando, será que vai dar para pagar as contas? Deu. E a gente teve até um aumento em alguns meses dos nossos recursos. E Deus faz assim, queridos. A gente não tem que pesar ninguém. E a organização não é mais importante. A vida de vocês era muito mais importante naquela hora. A vida de cada um de vocês era muito mais importante. A gente não sabia o que ia acontecer. E a gente sabia por cima que se reunir poderia dar problemas e as pessoas poderiam se contaminar com isso. A gente só sabia disso. Então a gente falou assim, é melhor a gente não se reunir naquele momento. É triste para uma igreja não se reunir? É triste. Mas a gente teve que fazer dessa forma, por cuidado com vocês. Nosso primeiro pensamento tinha que ser vocês. A gente sempre tem que pensar em primeiro lugar em vocês. Sempre quando você, em qualquer tipo de relacionamento que você tiver, não somente em igreja, na sua casa, por exemplo, ou no seu relacionamento com os famílias, os seus bens forem maiores do que a vida da pessoa que se relaciona contigo, querido, você é muito egoísta. Desculpa falar. A vida da pessoa que se relaciona contigo, que você diz que ama, tem que ser maior do que qualquer bem. Se você verdadeiramente diz que ama, e muitas vezes tem que ajudar alguém que você ama, se você tiver que se desfazer de algum bem, desfaça, querido, e abençoe aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa, não é verdade? Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele entregou a sua vida por amor de nós. Então tem 4 motivos aqui. 4 motivos que explicam quando uma igreja se torna mais uma organização do que um organismo vivo. Porque nós somos um organismo. A Bíblia fala assim, né? Que a igreja é uma reunião de pessoas debaixo de um Cristo vivo. E Ele governa as nossas vidas. Ele é o cabeça da igreja. E é assim que a gente deve viver. A gente tem que ter um mínimo de organização, com certeza. A gente precisa ter um CNPJ, com certeza. A gente precisa ter conta bancária, com certeza, senão a gente não consegue se organizar. A gente precisa ter um lugar para se reunir, precisa. Esse lugar precisa ser cada vez mais agradável, precisa. Mas isso não pode ser mínimo. A vida de vocês tem que ser mais importante do que tudo que a gente faz. Quando isso aqui está fechado, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um prédio. A gente se torna uma igreja quando a gente está presente aqui. Então são 4 motivos. Rapidinhos, eu gostaria de falar sobre alguns deles com vocês. Quando isso acontece? Feridas acontecem
Quando a organização dá mais importância para as coisas materiais do que para as pessoas. Eu falei bastante sobre isso já, na introdução. Então, basicamente é isso. Quando você tem menos valor para alguém do que os bens que essa pessoa tem, com certeza você vai ser ferido. Mesmo que ela diga que te ama, se ela dá mais valor para os bens do que para você, você vai ser ferido, você vai ser machucado no meio do caminho. E a gente sente isso. Infelizmente, eu sei que talvez alguns de vocês já participaram de igreja que você não é mais uma pessoa, você se torna um número. Machuca falar isso, né? E talvez alguns de vocês estejam sentindo essa ferida no coração aberta aí. Mas ela precisa cicatrizar e Jesus está aqui para te curar. Porque para Jesus você nunca é um número. Ele não conta você como um número, ele conta você como uma pessoa que quer se relacionar contigo, quer te abençoar, quer cuidar de você. E nós como igreja precisamos cuidar de você. E que precisamos ensinar você a cuidar da pessoa que está do seu lado. Porque essa pessoa precisa ser importante para você. Se ela é importante para Jesus e Jesus trouxe ela aqui, ela tem que ser importante para você também. E a gente precisa aprender a cuidar uns dos outros. Essa pessoa nunca pode ser um número para você. O que ela dá, se é maior do que o outro dá, não pode fazer diferença. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando a gente fala isso, Deus não faz acepção de pessoas, realmente Deus não faz acepção de pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoas, alguém sempre vai ser excluído. Porque alguém sempre tem menos a oferecer do que outra pessoa. E alguém sempre tem muito a oferecer. E a gente às vezes faz isso assim, a gente dá mais valor para aqueles que têm muito a oferecer. Mas isso não pode ser mais importante. Jesus ensinou um princípio para a gente, ensinou para os seus discípulos, e ficou registrado na sua palavra para ficar no nosso coração. Ele fala assim, quando você for num lugar, numa festa, se você for convidado para uma festa, sente-se nos últimos lugares. Não queira se parecer bonzão ou melhor, mesmo que você seja um convidado especial. Seja humilde, sente-se nos últimos lugares. Deixa que a pessoa, se você for importante mesmo, deixa que a pessoa chame você para frente. Na verdade, você é importante. E todos são importantes, ninguém é mais importante do que ninguém. Mas a gente muitas vezes faz essa acepção de pessoas e a gente machuca pessoas e fere pessoas quando isso acontece. A organização, quando faz as pessoas se transformarem no que elas podem dar, no número que elas são, no valor que elas têm simplesmente pelo que elas são e não pelo que elas podem dar e não pelo que elas são, a gente vai machucar algumas pessoas. Se a gente não vai machucar todas. Motivo 2. Quando as feridas acontecem quando a organização transforma doutrinas pseudo-cristãs em princípios ou valores bíblicos. Quem aqui tem caspa? Vai levantar a mão, os homens aí. Vai, levanta. Eu tenho, por exemplo, você está com vergonha de dizer, eu tenho. Eu uso shampoo anti-caspa. Hã? Tinha uma propaganda, quem tem mais de 30 anos aí? 35 anos, mais ou menos. Alguém tem também, né? Tinha uma propaganda famosa na televisão que dizia assim, aí falava da caspa, né? Tem alguns produtos aí que dizem que vão tratar a caspa. Mas, na verdade, eles até têm o rótulo dizendo que é anti-caspa, mas eles parecem que são anti-caspa, mas eles não são anti-caspa. E a propaganda você já deve saber, da marca Denorex. Eu não sei nem se existe mais essa marca. Parece, mas não é, né? Era o parece Denorex, mas não é. Era o título, né? O slogan da propaganda, né? E assim é isso. Algumas doutrinas parecem cristãs, mas não são. Às vezes você vai num lugar, numa igreja, numa instituição religiosa, tem música, louvor, fala de Deus. Às vezes o pastor fala de Deus. Às vezes as pessoas te cumprimentam com paz do Senhor, irmão. Aleluia, no meio do culto, né? Isso não quer dizer que a igreja seja cristã simplesmente porque tem essas coisas. Ou que ela segue a Cristo, né? Só porque ela tem essas coisas. Isso não quer dizer. É muito mais profundo do que isso. E às vezes acontece com algumas doutrinas, algumas criações dos homens interessantes, simplesmente para controlar pessoas. Quando a gente ouve assim, não pode, não faça, se você fizer, você vai para o inferno, se você fizer isso, não vai para o céu, tome cuidado. E a gente começa a
criar algumas doutrinas pesadas sobre a vida das pessoas, que aquilo ali vai dando mais medo do que verdadeiramente sentir amor por Deus. Então as pessoas deixam de fazer algumas coisas simplesmente porque elas passam a ter medo de Deus, de um Deus opressor e abusador, de um Deus que fere pessoas, e esse Deus longe e distante, que está com o seu cajado doido para bater na cabeça das pessoas e machucar as pessoas. Por quê? A gente cria essas doutrinas. Coisas de homens, não, Deus nunca falou sobre isso. E a gente vai fazendo isso, e vai machucando pessoas, e vai dizendo, você não vai para o céu porque isso, você não vai para o céu por causa daquilo, você não vai para o céu por causa daquilo. E a gente muitas vezes deixa de receber pessoas nesses lugares simplesmente porque a gente acha que aquelas pessoas não são perfeitas e não servem para nós. Quando, na verdade, a gente deveria crer no poder do Evangelho, que é aquilo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente diz que crê no Evangelho, mas na verdade a gente não crê no Evangelho. Porque a gente cria essas doutrinas para controlar a vida das pessoas, e a gente está dizendo para Deus assim, eu não creio no Evangelho que tu disse que transforma pessoas. Porque se essa pessoa ela não segue essas doutrinas que eu faço para controlar elas, é porque ela, na verdade, ela não é cristã. E quando, na verdade, é Deus que vai transformar os nossos corações, e não somos nós e as nossas doutrinas que vão transformar o coração das pessoas. Tem alguns testemunhos ali, tem um que eu gostaria de citar, não sei se eu vou citar depois ali, se vai dar tempo, todos os testemunhos que eu coloquei ali nos slides, mas tem um que me chama muita atenção, tem alguém que escreveu para a gente dizendo assim, que um dia ele chegou numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, se fosse batista eu diria, mas eu não vou dizer o nome da igreja, mas ele diz assim, eu estava numa igreja e eu tinha muitas tatuagens. Eu não sei se aquilo aconteceu mesmo ou se ele achou que tivesse acontecido, mas ele disse assim, certa vez o pastor olhou para mim no culto, na pregação, e disse assim, quem tem tatuagens não vai para o céu. Às vezes o pastor olhou mesmo, às vezes só passou o olho, mas aconteceu. E isso é uma doutrina pseudo-cristã. E eu leio na Bíblia lá em Apocalipse, está escrito lá, Jesus estava escrito na perna de Jesus lá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deve ter sido feito com rena, não, é com sangue, né? Depois apaga. Não estou dizendo que para você fazer ou deixar de fazer, isso é coisa que você tem que fazer, orar, colocar no seu coração e ver a importância disso para a sua vida. Faça, mas você é livre em Cristo Jesus. Não deixa ninguém colocar um jugo de escravidão em você, dizendo que você pode ou não pode fazer alguma coisa. Tudo te é lícito. Tem coisas que não te convêm, mas deixa o Espírito Santo, ele que tem que controlar a sua vida, é Deus que tem que cuidar de você. E não somos nós, e não é a religião que tem que cuidar de você e dizer para você, faça isso ou deixe de fazer aquilo. Como eu falei, já falei algumas vezes, existiam 613 mandamentos na lei. 613 mandamentos. Se eu não me engano, não sei a divisão certa, mas eles dizem que são alguns mandamentos positivos e outros negativos. Ou seja, positivos são aqueles que você tem que fazer alguma coisa para não cometer um pecado. E alguns são negativos, ou seja, que você não pode fazer algumas coisas para não fazer um pecado. E aí aquilo ali era muito forte no coração daqueles religiosos. E infelizmente continua sendo muito forte no coração de muitos cristãos. Quando Jesus fala claramente, existem 2 mandamentos. Eu resumo a lei em 2 mandamentos. Quando Paulo fala isso claramente também, eu resumo a lei em 2 mandamentos. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei. Parece mais simples, mas na verdade é o jugo suave e o fardo leve que Jesus quer colocar sobre nós e dar descanso para as nossas almas. Vamos lá, senão a gente não termina, né? Feridas acontecem quando a organização confunde o serviço à igreja com um ativismo religioso. Meu, como isso era pesado. Eu já vivi isso na minha vida. Você veio aqui para ser... A gente tenta ensinar vocês isso. A gente fala muito nisso no Primeiros Passos, no Entenda. A gente fala isso para vocês. Sirva pessoas. Você está aqui para servir pessoas. A gente fala para os músicos, por exemplo. Você não está aqui para se aparecer, para dar show. Você está aqui para servir as pessoas. Aprenda a servir. A igreja é um serviço mútuo contínuo. Eu tenho necessidades. E muitos de vocês podem ter os dons que vão suprir a minha necessidade. Vocês têm necessidades. Alguém aqui vai suprir a sua necessidade. E quando a gente serve uns aos outros, a gente se conecta. E
A gente acontece aquilo que a Bíblia nos relata. O verdadeiro Jesus, que é o governante, o cabeça dessa igreja, está controlando todas as coisas, está cuidando de todas as coisas. Quando ele percebe esse serviço mútuo, ele conecta pessoas para que ninguém tenha falta de nada. Isso verdadeiramente é viver em igreja. E aí o nosso pastor, não eu, nem os pastores dessa igreja, mas o pastor Jesus, ele vai poder dizer, aquele versículo se torna uma realidade na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque no meio da congregação e da comunhão dos santos, as pessoas vão se ajudando umas às outras, debaixo daquilo que Jesus está orientando cada um de nós a fazer. E o ativismo religioso, queridos, você faz as coisas para... Quando você vem para servir as pessoas, não espere nada em troca. Agora, o ativismo religioso é quando você vem para ganhar algo em troca. E como tem gente que pensa errado sobre isso, e como tem gente que ensina errado sobre isso. Quanto mais você faz, mais você agrada a Deus. E quanto mais você agrada a Deus, mais bênçãos você recebe. Quando a Bíblia diz que em Cristo Jesus toda a sorte de bênçãos já foram derramadas sobre você. Não, mas o pastor lá me ensinou que eu tenho que fazer coisas para ter muito ativismo, ir muito na igreja e fazer muitas coisas para poder agradar a Deus e receber alguma coisa de Deus. Não é permuta, querido. Deus não faz isso. Deus te deu de graça. Ele não te pede nada em troca. Ele simplesmente quer apenas o teu coração para transformá-lo, para você ser mais parecido com Jesus ao ponto de entender o Evangelho e ajudar uns aos outros com o serviço. Mas ativismo religioso só oprime, só machuca. Uma hora você vai cansar, uma hora você vai ficar sobrecarregado e você vai deixar de querer fazer as coisas pelos outros. Na verdade, você está fazendo as coisas achando que está fazendo para Deus, mas está fazendo, na verdade, simplesmente para a religião. É a mesma ideia de Paulo. Paulo achava que perseguir cristãos pela religião judaica estava agradando a Deus. Ele estava sendo um ativista simplesmente, e aquilo estava sendo um peso e uma opressão sobre a vida dele, porque estava matando pessoas, perseguindo pessoas, prendendo pessoas. E ele fala sobre isso como se aquilo tivesse saído dele, aquela opressão, aquela coisa tivesse saindo dele quando ele fala sobre isso. E aí ele entendeu que aquilo não era algo que agradava a Deus, mas o que agradava a Deus era simplesmente ser de Cristo, deixar Cristo fazer a diferença na sua vida. Sirva pessoas. Não faça isso simplesmente por uma permuta com Deus. Isso simplesmente em algum momento da sua vida vai trazer sobrecarga e vai te ferir de alguma forma. E simplesmente, às vezes, tem a organização, quando precisa de ajuda, às vezes oprime as pessoas, fazendo com que isso seja claro, né? Fala de púlpito muitas vezes. Faça isso, porque se você não fizer, você está em pecado. Faça aquilo, se você não fizer, você está deixando de servir a Deus. Use o teu talento, mas vai servir, vai servir, vai servir. Aquilo ali está oprimindo as pessoas cada vez mais. Mas quando aquele servir uns aos outros tem que ser um prazer. Um prazer. Não é porque eu vou ganhar coisas quando eu faço isso, mas porque eu já ganhei tudo e já entendi o verdadeiro evangelho é que eu vou servir pessoas. E o último motivo que eu queria compartilhar, e esse talvez seja o pior de todos, eles acontecem quando a organização cria padrões de comportamento para afirmar quem é e quem não é de Cristo. Como se o evangelho simplesmente fosse para tratar do seu caráter. Não é só isso. Como se o evangelho fosse simplesmente para mudar o seu comportamento. E não é só isso. E as pessoas colocam padrões e criam padrões de relacionamento, de comportamento para dizer: se você agir dessa forma, você é de Cristo. Mas calma aí, aquela pessoa ali não é de Cristo. Ontem eu estava ministrando aqui nos jovens, e eu vou contar um testemunho que ficou compartilhado comigo após o culto. Ele falou: pastor, essa palavra, porque eu fiz uma introdução, não fiz o que nós estamos pregando hoje, mas fiz apenas uma introdução de toda a série. E um jovem veio me procurar e falou assim: pastor, eu estava em outra igreja e eu decidi deixar a minha barba crescer. Ele é bem barbudo. E ele falou assim para mim: pastor, eu deixei minha barba crescer. Eu e outro irmão, nós servíamos no ministério. E nós dois fomos expulsos do ministério simplesmente porque um dia nós aparecemos barbudos.
Assim, não faz sentido nenhum. Mas eles colocaram um rótulo, padrão de comportamento. Todo mundo aqui tem que estar barba feitinha para poder servir. E ele falou assim, machucou muito meu coração. Porque ali acabou acarretando um tempinho, não conseguia mais. Fiquei naquele joguinho, eu faço a barba, não faço, mas eu não entendia por que a barba tem algum problema com isso. E eu até brinquei com ele, eu acho que Moisés era barbudo, eu acho que Arão era barbudo, porque a Bíblia fala que o óleo desce sobre a barba e a barba de Arão. Então Arão era pecador, Arão não podia servir como levita, mas ele servia. E eu fiquei assim pensando, né? Será que eu estou errado e a pessoa está certa? Acredita-se que Jesus também era barbudo. E a gente cria uns padrões ridículos, roupa, cabelo, barba. E isso oprime pessoas. Eu já vi cada coisa na minha vida cristã e ouvindo pessoas de outros lugares, de outras igrejas. E até aqui, sim, já passamos por isso também. De pessoas falando algumas coisas e alguns padrões de comportamento que dizem que se a pessoa é ou não é, mas o que diz que a pessoa é, o que é simplesmente o coração da pessoa e não é o que ela faz ou o estereótipo dela, mas é o coração, aquilo que ela vive. É um coração contrito e quebrantado, é isso que importa para Deus. Infelizmente. E só Deus conhece corações, queridos. Não sou eu que vou dizer para você se você é ou não é. Eu não tenho poder para isso. Eu não conheço o teu coração, mas Jesus conhece o teu coração. E se você não é, só existe um caminho, Jesus. E Ele já fez tudo por você. Não é o que você vai fazer ou deixar de fazer que vai fazer Ele te aceitar. Na verdade, é o que Ele já fez por você, é que já fez Ele te aceitar. É simplesmente você entregar o seu coração e dizer, Jesus, eu me arrependo. Eu creio em Ti. Eu quero viver uma nova vida. Isso tira um peso. Mas na prática, às vezes não acontece dessa forma. Eu sei que não acontece. E esses padrões são fortes demais. Eu ouvi uma conversa, isso é uma conversa pessoal. Não levem a mal. Nem levem para o lado ideológico, nem político, por favor. Mas eu sei de pessoas aqui na cidade de Itajaí que escolheram votar no partido do atual governo. É uma escolha dele própria. Mas na igreja que ele congregava, ele não pôde tomar a ceia simplesmente porque ele disse que votou na esquerda. Eu conheço essa pessoa, então posso falar. Alguns devem estar pensando, bem feito. Não pense assim, meu irmão. Porque isso machucou. A pessoa escolheu. É a escolha dela. Se está certo ou está errado, é coisa dela. Mas ela sofreu porque o padrão dela não era o comportamental que a igreja esperava. E quando a gente fez aquela série que causou escândalo para muitas pessoas, foi por causa disso. Porque o que tem que nutrir e controlar as nossas mentes, os nossos corações, não é ideologia ou filosofias vindas de fora, desse mundo, mas tem que ser o cabeça, Jesus. E os padrões de comportamento fazem acepção de pessoas. Então ela é ou ela não é. E aí surge aquela ideia, né? Que sempre surge. A pessoa é toda certinha, toda bonitinha. Ela faz tudo certinho, ela cumpre toda a lei, ela tem a barba feitinha, cabelo curtinho, ela se veste legal, ela não é sensual, ela respeita ela é um bom marido, uma boa esposa, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo legal. Só ela não vai na igreja, ela não crê em Jesus. Aí as pessoas dizem assim, só falta se converter, mas ela já é crente. Como se ser crente fosse um padrão de comportamento. E eu digo que se falta se converter, falta tudo, né? Na cabeça de Cristo, não na minha, e na Bíblia. Porque todos nós pecamos, todos nós somos imperfeitos. Mesmo que não seja aparente, o nosso coração é sujo, impuro diante de Deus. Mesmo que a gente não aparente fazer coisas erradas, a nossa mente faz coisas erradas. Os nossos desejos são egoístas. Nós pensamos em nós em vez de pensar nos outros. Aquilo tudo contrário ao que Cristo nos ensina. Tudo o contrário daquilo que Cristo é. E nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus.
Então, se falta isso, falta tudo, querido. E não é por padrão de comportamento, mas é por a vida prostrada aos pés do Senhor, como a gente cantou aqui. É uma vida transformada, mudada, e viver a novidade de vida que Cristo é. Então, esses 4 motivos fazem com que uma organização seja mais organização do que um organismo vivo. E aí, aparentemente, como o Denorex, a gente é a igreja, mas na verdade a gente deixa de ser. Pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser, ou pelo nosso não falar de Jesus, ou não viver o Evangelho. Infelizmente, isso acontece, e acontece muito no nosso Brasil. A gente já falou sobre isso. Opa, acho que agora acabou a pilha. Ah, foi. Aqui estão alguns... Agora não vai de novo. Aí. Alguns testemunhos que a gente separou. Já li da tatuagem, eu já falei. Tem um aqui interessante, a gente não vai entrar em nenhum deles, né? Porque se eu entrar em qualquer um deles, ele vai dar uma pregação. E vocês não querem sair daqui meia-noite. Eu acho, pelo menos. Ninguém falou nada, então posso falar. Me converti e fui frequentar uma igreja, o pastor descobriu que eu havia me separado um pouco antes. Ele tinha se separado da sua esposa um pouco antes de se converter. É isso que eu entendi. E ele disse para mim que eu só poderia congregar naquele lugar, na sua igreja, né? A igreja não é mais de Jesus, é dele, talvez. E se ele voltasse para a esposa. E ele diz no final, eu fiquei afastado 9 anos da igreja. Não daquela, né? Da igreja, da vida de igreja, simplesmente por causa daquele motivo. Para ele foi uma ferida gigantesca. Não quero entrar no mérito. Eu já li alguns ali, vou ler mais alguns. Esse eu acho muito forte. Abuso de autoridade, manipulação com cobertura espiritual. Não pode sair dessa cobertura. Maldições hereditárias. Dependência de ter que orar e pedir tudo para o pastor, senão Deus não abençoa. Dízimo de tudo para o pastor, senão, não é abençoado, etc, etc. Deve ter coisa aí. Eu sei que alguns de vocês já passaram por isso. E realmente machuca. Você não concordar e não poder sair porque com medinho de ser... Porque o pastor falou assim, se você sair, você vai ser amaldiçoado. Ah, querido. Eu ouvi um testemunho nesse final de semana e eu vou falar porque é uma igreja batista. E quando é igreja batista, eu falo que é batista. E... No final de semana não, né? É feriado, a gente pensa que é final de semana. Final de semana é hoje, né? Não, foi no feriado. E ele disse assim, lá tem uma regra na minha igreja, pastor. Qual é a regra? Não é para ter regra. Que regra é essa? Não, a regra é a seguinte, se a pessoa faltar 3 cultos, ela já vai ser tirada do hall de membros. Legal. Vai ser tirado será que ele tem poder para tirar do livro da vida lá? Está nas mãos de Deus? Não faz sentido. Então, essas coisas são criadas esses abusos são criados. Isso é a mesma ideia da manipulação ali, do controle das pessoas, da tal da cobertura espiritual. Você tem cobertura espiritual. Mas essa cobertura espiritual se chama Jesus Cristo. Nenhum homem nessa terra tem poder para te cobrir espiritualmente. Nenhum homem, apenas um homem, na verdade, é um homem e Deus ao mesmo tempo. Somente uma pessoa nessa terra, nos céus e na terra, tem poder para trazer cobertura espiritual sobre a sua vida. E se você é dele, ninguém tem poder sobre a sua vida, somente ele. E o nome dele é Jesus. Esquece essa porcaria de cobertura espiritual. Não tenha medo desses manipuladores, desses falsos. Foge dessas coisas. Se alguém diz essas besteiras para você, levanta e vai embora. Um dia eu entrei, só para terminar, eu fui um covarde. E não tenha medo, não seja covarde como eu fui uma vez. Eu fui num evento e o pastor falou essas maluquices todas. Na verdade, ele começou o culto, cantaram 2 músicas, ele foi falar sobre ofertas, dízimos, aquelas coisas maravilhosas, de se você dá 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil, aí você é mais abençoado daquele que deu só 10 reais. Mais ou menos isso. Mas ele pregou 1h30, mais ou menos. Mais ou menos. Para eu ser bonzinho, ele pregou menos que o Marconi costuma pregar, assim. Bullying. Estás ferido? Me perdoa.
E aí tá, beleza, e aquelas besteiras, aquelas loucuras, já era para ter me levantado e ido embora. Eu não sei porque eu fui um covarde, mas eu não estava concordando e era para ter levantado e ido embora, porque eu estava perdendo meu tempo ali. Aí tá bom, eu fiquei. Por que eu fiquei, né? Aí ele foi lá, cantaram mais umas 2, 3 músicas, e ele foi dar a palavra. Aí eu pensei, agora vai ser uma coisa boa, pelo menos, naquela ali foi tão ruim. E aí foi lá e pregou 5 minutos. E só falou besteira. Ele abriu um texto e começou a falar de coisas que não tinha nada a ver com o texto. Mas aí disse amém, tudo bem. As pessoas tão manipuladas e tão entregues à manipulação que começaram a levantar, pular, gritar aleluia. Não, cara, ele está falando nada a ver e o cara está dizendo aleluia lá. Eu acho que eu estou fora da casinha, ou está todo mundo errado, ou somente eu. E eu falei, devia ter ido embora antes, só perdi meu tempo. Agora eu vou sair tarde daqui e estou cansado. Infelizmente isso acontece, e essas manipulações acontecem no nosso meio. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas isso acontece muito forte. Fuja, saia disso, não seja um covarde. Se você não quer ficar aqui, não quer ficar na nossa igreja, procure uma outra igreja, mas procure uma igreja centrada na palavra. Cristo é o Senhor daquela igreja, daquela organização. É Ele que comanda todas as coisas. Procure uma igreja que vai promover cura sobre a sua vida. Vai agregar algo para você no seu cristianismo e na sua fé. Mas fuja daquelas que vão trazer cansaço, vão trazer sobrecarga, vão te ferir, vão te machucar e principalmente vão trazer sobre você um jugo de escravidão da religião. Fuja disso. Não seja covarde. Pode sair. Se você está ouvindo isso em casa, preste muita atenção. É isso mesmo. Né? A gente vai falar sobre isso num outro momento. Tá bom? Para encerrar, eu queria ler essa frase desse autor que eu amo muito. Infelizmente, faleceu, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, o Timothy Keller, ele diz assim, uma frase interessante que ele diz, Jesus não veio empunhando uma espada, ele veio com pregos nas mãos. Ele não veio trazer julgamento, ele veio para sofrer o julgamento. Vamos colocar de pé. Em outras palavras, Jesus não veio para ferir. Ele foi ferido. Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Jesus não veio para matar, ele veio para morrer. Jesus não veio para trazer morte, a morte já havia. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Jesus não veio para trazer dor e sofrimento. O dor e o sofrimento são causados pelos nossos próprios pecados, por este mundo que jaz no maligno. Ele veio para trazer cura. Ele veio para trazer libertação. E como diz o texto, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, tomem sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão... Oi? Alguém desligou aí. E vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. Eu não sei o seu histórico de vida, eu não sei em quantas igrejas você já foi, participou, foi membro. Não sei da sua história como cristão, membro de uma igreja evangélica ou de outra denominação. Mas é bem provável, dependendo do teu tempo de caminhada, que você já tenha sido ferido alguma vez. É bem provável que isso já tenha acontecido. Eu já fui várias vezes. E uma coisa que eu ensinei ontem para os jovens, e eu gostaria de falar aqui, antes da gente orar. Aprenda a olhar para Jesus. A olhar para Jesus.
gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas isso também acontece dentro das organizações, como organizações em si. Porque são pessoas que comandam organizações, são pessoas que fazem as organizações acontecerem. Então, no final, são pessoas também que acabam causando esses problemas, essas dificuldades. Então, eu digo novamente, aprenda a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Se você olhar para Ele, aprender a olhar para Ele, mesmo que você se machuque, mesmo que você se fira no meio da caminhada, Ele vai te ajudar. E Ele vai fazer com que você se levante. E Ele vai curar as tuas enfermidades, as tuas feridas, os teus problemas, as tuas dificuldades. Ele vai dar descanso para você em todo o tempo. Mas quando você olha para as pessoas e tira os olhos de Jesus, você vai sofrer. Sabe por quê? Na verdade, você sofre em todos os relacionamentos que você tem. Você sofre na sua casa, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus parentes. Aí você sofre com seus amigos, os seus conhecidos, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer outro momento. Eles vão causar feridas. Todos nós somos imperfeitos, então é óbvio que em algum momento das nossas vidas, as pessoas, mesmo que nos amem, vão nos machucar. Só que quando você chega na igreja, você tem uma falsa expectativa de que essas pessoas que estão dentro da igreja, elas são perfeitas, elas não vão te machucar. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos em processo de transformação. Nós somos todos imperfeitos, inclusive e especialmente e principalmente nesse teu senso de juízo, você também é imperfeito. E quando a gente olha para Jesus, aí a gente está olhando para o perfeito. Ele é a referência para as nossas vidas. Agora, quando você olha para pessoas e coloca essas pessoas como referência, e quando elas fazem alguma coisa, você diz assim: eu não esperava isso de você, isso me machucou. Claro que vai machucar. Mas quando você olha para Jesus, é diferente. Então aprenda com Ele. Nós ferimos Jesus. Nós machucamos Jesus. Foi o meu e o teu pecado que levou Ele para aquela cruz. Foi isso que levou Ele para aquela cruz. Aqueles cravos de 18 centímetros que encravaram Ele naquela cruz, aquela coroa de espinhos, aquelas 40 chibatadas que Ele sofreu, todo aquele sofrimento, aquela dor que Ele sofreu, aquilo representava cada uma das nossas feridas, mas fomos nós que fizemos isso. Não foi eu que peguei a mão no chicote, Senhor. Foi sim. Você estava lá, a mão era sua que estava batendo nele, porque era por causa de você que ele estava lá. Não foi eu que peguei o martelo e dei com o prego. Foi você sim, foi você que botou também lá a coroa de espinhos e deu na cabeça para fazer a coroa vem cá. Era você, era cada um de nós, eram as nossas mãos. Então Jesus estava sendo ferido por cada um de nós. Nós estávamos ferindo Jesus naquele momento. E sabe qual foi a atitude dele? Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que aquelas 3 portas, o templo, na verdade, todo, rachou no meio. E a última das portas, que era, na verdade, uma cortina, rasgou de cima para baixo. O que aquilo representava? O tamanho do meu perdão é isso. Apesar de vocês estarem me feridos e nenhum de vocês é digno de passar do muro, o muro foi para o chão e as portas estão abertas. Se relacione comigo, porque aqui você vai encontrar descanso para a tua alma. Mesmo que alguém te fira no meio do caminho, eu sou o teu descanso. Eu sou o teu descanso. Está sobrecarregado? Está cansado da religião? Vem a mim, eu sou o teu descanso. A religião te machuca, a organização te machuca, venham a mim, eu sou o teu descanso. As pessoas que andam contigo te machucam, venham a mim, eu sou o teu descanso. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não respondo de acordo com a ação que foi feita comigo, eu não reajo dessa forma, mas a minha ação é graça, perdão. Aprendam de mim e vocês vão perdoar como eu perdoei. Aprendam de mim e vocês vão cuidar da forma que eu cuidei. Aprendam de mim e vocês vão servir da forma que eu servi. Aprendam de mim que vocês vão amar
como eu amei vocês. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia derramada sobre nós. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi ferido. Mas Ele escolheu o caminho da graça, do perdão, da perseverança e do amor. Eu não sei o histórico dos meus irmãos aqui, Pai, mas o Senhor conhece e sonda cada coração. Eu não sei o que impede eles de ser esse farol que brilha, o que impede eles de ser essa flecha que acerta o alvo, o que impede eles de ser essa ponte que leva pessoas até Ti. Eu não sei o que está impedindo, eu não sei quais foram as feridas, eu não sei quais foram os machucados, eu não sei quais são as dores que as pessoas causaram neles ou que as organizações religiosas causaram neles. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe cada uma delas. Algumas dessas feridas eu sei que estão abertas, continuam machucando. E eu te peço, ó Senhor, assim como Tu, pastor, conforme o Salmo diz, derrama o Teu óleo sobre a cabeça das ovelhas, que o Senhor derrame o Teu óleo sobre cada uma dessas feridas nesse momento. Traga cura, traga refrigério, traga descanso, traga um novo senso de serviço. Faz daquilo que machucou se transformar em força para continuar caminhando contigo, vivenciando das coisas boas, das Tuas promessas, das bênçãos que o Evangelho tem derramado sobre nós. E faz com que a cura seja tão grande, mas tão grande, que faça com que aquilo que foi machucado, causa do machucado, seja totalmente curado ao ponto dessa pessoa perdoar de todo o coração. E isso fazer com que nasça dentro dela uma força sobrenatural vinda da Tua parte, para que ela tenha o prazer de estar congregando, o prazer de estar servindo, o prazer de se tornar agora um novo farol mais forte, mais brilhoso, para fazer com que as pessoas vejam Cristo nela. Uma ponte maior e mais forte, que leve mais pessoas para caminhar nessa caminhada junto com Cristo, para ser essa flecha que acerta no alvo. E esse alvo, como diz a Tua palavra em Filipenses, é Tu, Senhor. E faz essa flecha crescer e se tornar cada vez mais parecida contigo, fazendo com que as pessoas ao redor delas te conheçam e reconheçam Você através da vida delas. Promove essa cura, Espírito Santo. É assim que eu oro nesse momento. E no nome e na autoridade do nome de Jesus eu peço, visita cada um desses corações, visita cada uma dessas pessoas e promove a cura nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me Canta essa canção como se fosse a tua oração. Peça para Deus quebrantar o teu coração. Haja sinceridade no teu coração nesse momento. Ele quer te transformar conforme a Sua palavra nesse momento. E enche-me, deixa Ele te encher. se ache só a Ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
Amém, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração. Faça desse tempo, dessa semana, desse tempo, nessa série de ministrações, um tempo de atenção para o que Deus quer falar com você. Lembra-se, se você lembrar de alguém, manda para ela essa palavra, convide-a para assistir ou para vir. Se ela não pode, porque às vezes é alguém que está congregando em outro lugar, manda um vídeo para ela. É tão importante que a gente experimente e considere esse momento com muita importância. O pastor Rodrigo hoje fez uma introdução e também é importante você saber que ele não falou tudo hoje. Nós vamos falar ainda aqui durante alguns domingos várias coisas que ele falou aqui. Nós vamos de novo falar, vamos abrir. Isso abre diante de nós um grande leque de questões, né? Grande leque assim, de situações, de questões. E a gente vai, durante esse tempo, procurar trabalhar essas questões. Claro que nós não pretendemos aqui esgotar um assunto desse, mas com certeza há outras coisas a se considerar, há outros pontos que também precisam ser tocados diante desse tema e desse ponto que ele abriu aqui, explanando esses motivos todos. Nós vamos trabalhar essas coisas melhor com cada um de nós. Então guarda seu coração, né? Não tire conclusões precipitadas, né? Eles vão falar sobre aquilo. Vem cá, vamos conversar, vamos pedir a Deus que cure o nosso coração, trate o nosso coração em cima de tudo isso. Sabe que às vezes a gente precisa falar dessas coisas também para que a gente não fira pessoas. O pastor Rodrigo pôs ali no slide, no início da palavra dele. Nosso desejo é que nós não só sejamos curados, mas que a gente não se torne instrumento de ferida para outros irmãos. Essa é uma grande importância também. Saber como que as feridas acontecem para que eu não seja alguém que fere. Não é? Eu saber exatamente que eu devo observar esses outros pontos. Então, tem muita coisa que a gente precisa ainda falar, a gente precisa observar. Queria convidar vocês a, no próximo domingo, depois do culto da manhã, nós temos um tempo aqui de almoço juntos. Nós vamos ter um almoço delicioso, como sempre é, a um preço acessível. Já definiu o preço? Não? Vai ser um preço daqueles que você sabe, o senhor, né? Muito mais barato que você pagaria, ou eu pagaria, se a gente fosse almoçar num restaurante, né, fora, num domingo. É muito mais barato, você sabe disso. Então, qualidade de comida deliciosa. E por que esse almoço? Porque a gente quer ter tempo, dedicar tempo juntos ali, para a gente sentar, conhecer irmãos que estão chegando, tantos irmãos novos, tanta gente que a gente gostaria de ouvir mais a história, que você ouvisse mais a história de alguém que você não conhece aqui, que a gente estreitasse esses nossos laços. Então faça desse momento, desse almoço, esse tempo de sentar com alguém, bater um papo com alguém, né? Ou comer a sua comidinha lá e alguém sentar do seu lado ali. Isso é tão bom, isso faz tão bem para a gente. E por isso esse almoço nós vamos ter aqui no próximo domingo de manhã, tá? Mas eu só venho no culto à noite. Mas vem almoçar aqui. Eu já ia falar sou, né? Olha como é que vocês estão fazendo. Vocês estão me inibindo de falar sou. Então eu vou falar de novo. Vem almoçar aqui, sou. Interessante, né? A gente vai... Quando eu vim para cá, eu comecei a perceber o meu sotaque, sabia? Eu não conhecia o meu sotaque. Aí quando vocês me fizeram conhecer o meu sotaque, olha como eu falo. Porque o sotaque de várias pessoas diferentes, a gente identifica o nosso. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Nós temos mais um aviso ainda. Cadê a turma que vai dar o aviso aqui? E nós vamos orar. A esposa que tem um recadinho para trazer por conta de uma data muito especial, que é lógico não vai passar em branco, né? Vamos passar o bastão? Boa noite, igreja. Podem se sentar, por favor. Hoje, segundo domingo do mês de junho, se comemora o Dia do Pastor. Então, preparem-se. E é por isso que reservamos esse tempo para honrar a vida dos nossos pastores. Quero chamá-los aqui à frente para esta homenagem. É para eles. E a gente vai um pouquinho de Bíblia. Cadê os nossos pastores? Nós temos 5 aqui.
Vai ser rapidinho, a gente vai ser rápido. Na história do povo de Israel, o verbo cuidar, em muitos dos relatos da Bíblia, está relacionado a rebanho ou ovelhas. Em Gênesis 27, Jacó cuidava do rebanho. Esta realidade torna-se expressiva quando Deus escolhe para ser rei de Israel o caçula da família de Jessé, conforme vemos em relato 1 Samuel 11:12. Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E o Senhor disse ao profeta Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Com toda a autoridade de quem sabe o que é cuidar, este jovem pastor e rei nos transmite de forma singular o sentido que existe no relacionamento entre o pastor e ovelhas. Ser pastor não é uma profissão, é a resposta ao chamado de Deus para o exercício do ministério que cuida de pessoas. Ser pastor é exercer um cargo. Não é exercer um cargo, é simplesmente cuidar. Como exorta o apóstolo Paulo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Atos 20:28. Ser pastor vai muito além de ser um grande pregador, um grande professor, um grande conselheiro ou um grande administrador. Ser pastor é ser apaixonado pela salvação de vidas. Ser pastor é ser membro da família de Cristo, mas também ser esposo, pai, filho, aí amigo sempre presente, mesmo quando o tempo parece ser tão pouco. É alguém que vive da graça e pela graça de Deus, como qualquer outro membro da igreja. O pastor vai adiante das ovelhas, ou seja, ele é o líder. Agora é para nós, ovelhas. Pastor é um homem natural que precisa de férias, de folga, de descanso, como qualquer outra pessoa. Jesus nos mostra de forma exemplar como isso pode ser visto. Episódio narrado no livro de Marcos 6:31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E eles se afastaram para um lugar deserto. Que nós, enquanto ovelhas da PIB, possamos amar, cuidar, orar, respeitar e honrar a vida dos nossos pastores. Eles são falhos e possuem suas limitações. Podemos divergir no campo das ideias, pensar diferente é uma grande riqueza. Mas o nosso papel vai ser sempre orar e amar a vida dos nossos pastores. Pastores da PIB, obrigada por todo o tempo dispensado no amor e cuidado para as nossas vidas. Deixo esse versículo para que seja sempre uma realidade para a nossa igreja. Está projetada lá, eu gostaria de convidar a igreja a repetir esse versículo conosco. E vos darei pastores segundo o meu coração, que nos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3:15. Que os senhores sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Feliz Dia dos Pastores. Eu queria convidar alguns jovens a entregar umas lembrancinhas. Podem ficar aqui à frente. Vou pedir para o Jonathan fazer uma oração, que a igreja fique de pé, estendo suas mãos aqui. Graças a Deus, igreja. Vamos orar então pela vida dos nossos pastores. Senhor Jesus, então, te apresentamos aqui a vida de cada um, do Rodrigo, do Cristiano, do José, do Marcone e do Jean.
Eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um deles e, primeiramente, Te dar graças e Te agradecer porque o Senhor tem sido bom com cada um deles. Porque o Senhor os chamou para essa missão, o Senhor os chamou para servir aqui conosco e que o Senhor, então, possa continuar dando sabedoria, entendimento, discernimento, que o Senhor continue os usando e que eles possam ser exemplos de servos, continuar servindo e que nós também, como igreja, possamos servi-los assim como eles também nos servem. Que o Senhor continue, abençoe a vida de cada um, abençoe a família de cada um, o trabalho, o dia a dia, que o Senhor os proteja, os guarde e os livre de todo mal e que todos os dias o Senhor possa estar os ajudando, os auxiliando e que o Teu Espírito Santo continue usando a vida de cada um, Senhor. Nós somos como igreja, muito gratos pela vida de cada um deles e que possam vir muitos e muitos mais anos, todos nós juntos aqui, crescendo para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Quem quer isso? Obrigado. A gente não estava esperando, por isso que já são 9h40. Se a gente estivesse esperando, tivesse avisado antes, aí a gente perdia a surpresa também, né? Mas muito obrigado. É um prazer ser pastor de vocês. E é uma grande honra também poder servir vocês e cuidar de vocês. Esse é o nosso ministério. A gente quer continuar cuidando de vocês, se vocês deixarem também. A gente pede encarecidamente que vocês também cuidem da gente. A gente também é ovelha do rebanho de Jesus, assim como vocês. E a mensagem é: cuidem uns dos outros. Nós possamos cuidar uns dos outros. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que Deus volte o seu rosto sobre você. Que o Senhor te encha da sua graça, encha do seu espírito e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Não esquece de dar um abraço no seu irmão. Eu te louvarei.